Olá, boa noite, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui ao vivo nesta programação para levar até você uma mensagem de fé e orar por todos aqueles que precisam, todos aqueles que precisam de uma ajuda espiritual. Hoje, domingo de Ramos, né? Muitas pessoas estão comemorando o domingo de Ramos. Pela manhã eu vi várias pessoas saindo das igrejas, buscando a presença de Deus. Muito bacana. Eu queria ler a respeito disso. Qual foi o propósito, né, de Jesus ter entrado em Jerusalém? Porque muitas pessoas comemoram o domingo de Ramos, mas talvez não saibam, né, qual o significado, qual o sentido. E nós vamos ler agora em Lucas capítulo 19, no versículo 28. Lucas 19, versículo 28. Gostaria, você que está nos assistindo, o Anderson Luiz, a Sandra, o Carlinhos, a Fia Prado, Célia Pimenta, Samuel Pedroso, sejam bem-vindos, que Deus abençoe a sua vida. Gostaria que todos assistissem, se pudessem assistir até o fim desta transmissão, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Então abra a sua Bíblia, você que tem aí. Se você não tem, acompanha com a gente essa mensagem que fica em Lucas capítulo 19 e no versículo 28. A paz do Senhor, primo. Anderson Luiz Pereira. Seja bem-vinda também a Ivoneide Reis. Que Deus abençoe. Então abra aí a sua Bíblia, acompanha com a gente, por favor, essa mensagem que fica em Lucas 19, versículo 28. Boa noite, Carlinhos. Homem de fé, Deus te abençoe. Eu gostaria que todos abrissem a sua Bíblia e vamos acompanhar essa mensagem. Eu vou dar tempo de você abrir. Se você já achou aí, dá o seu amém. Nós iríamos fazer o culto hoje aqui na igreja, mas por causa de alguns compromissos, a gente acabou não podendo, não dando tempo de fazer o culto na igreja, mas eu comuniquei aos membros da igreja. Nós temos um grupo da igreja pelo WhatsApp e todos vão assistir aqui pelo Facebook, né? Então, se você já achou aí, dá o seu amém, por favor. Carlinhos, ele disse assim: Pastor Alexandre, ore por mim. Com certeza, meu amigo. Você pode ter a certeza que o seu nome está sempre nas nossas orações. Pode crer no que eu estou te falando. A Fátima Lande também está assistindo, seja bem-vinda. Então, pessoal, por favor, abra aí a sua Bíblia em Lucas 19, 28. Vamos falar a respeito da entrada de Jesus em Jerusalém, né? Muitas pessoas hoje saíram das suas respectivas igrejas com os ramos, né? Porque hoje é comemorado o domingo de Ramos. E nós vamos ler o que significa isso. O que significa o domingo de Ramos. Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus em Lucas 19, capítulo 19, versículo 28. Diz assim: a entrada de Jesus em Jerusalém. Depois disto, Jesus prosseguiu para Jerusalém, caminhando à frente dos discípulos. Preste bastante atenção, por favor. Ao aproximarem das vilas de Betfagé e Betânia,
no Monte das Oliveiras, mandou 2 discípulos irem adiante com instruções para se dirigirem a uma aldeia e procurarem um jumento amarrado junto à estrada. Seria um jumento novo, ainda não habituado a ser montado. Esse jumento, ele nunca havia sido montado, era um jumento novo, né? Seja bem-vindo, Fábio de Jesus também. A paz do Senhor, Deus abençoe. Então diz assim, e Jesus falou assim, olha, vocês vão lá nessa cidade, nessa aldeia, e lá vai ter um jumento que nunca foi montado, um jumento novo. Vocês chegam lá, desamarrem ele e tragam ele para mim. Se alguém vos perguntar por que estão fazendo isso, né? Digam apenas o seguinte: o Senhor precisa dele. Preste atenção. Jesus falou para os discípulos irem nessa cidade, falou, vocês vão na frente, lá nessa cidade vai ter um jumento amarrado, um jumento novo, nunca foi montado. Vocês vão desamarrar ele, vão trazer esse jumento para mim. Se alguém perguntar por que vocês estão pegando o jumento, vocês vão dizer o seguinte: olha, o Senhor precisa dele. Que bacana, hein? Jesus é o rei, o rei chamado Jesus, e ele mandou pegar um jumento, um jumentinho. Ele não mandou pegar um helicóptero, um carro importado, não. Ele disse, olha, vai lá e pega esse jumento, traz ele para mim. Boa noite, mãe, Marilene, seja bem-vinda. Preste atenção, por favor, o que diz a palavra de Deus. No versículo 34 diz assim: os discípulos... vamos lá. No versículo 32. Encontraram o jumento, como Jesus tinha dito. De fato, enquanto o desamarravam, os donos pediram uma explicação. Por que desamarram o jumento? Os discípulos responderam simplesmente: o Senhor precisa dele. Amém? O Senhor precisa dele. Olha que bacana, hein? Preste atenção. Assim levaram o jumento a Jesus e puseram-lhe no lombo algumas vestes para que Jesus se assentasse. A multidão começou a estender as suas túnicas ao longo da estrada à sua frente. Ao chegarem ao local onde esta descia, desde o Monte das Oliveiras, todo o cortejo começou a gritar e a cantar, enquanto marchava, louvando a Deus por todos os milagres praticados por Jesus. Então Jesus, ele estava chegando em Jerusalém, as pessoas começaram a tirar os galhos das árvores, os ramos das árvores. As pessoas começaram a tirar os seus mantos e começaram a jogar no chão, né, por onde Jesus iria passar, e começaram a louvar a Deus. Começaram a louvar a Deus por todos os milagres que Jesus havia praticado. E eles diziam assim: bendito seja o rei que vem em nome do Senhor. Bendito seja o rei que vem em nome do Senhor. Um rei que estava entrando em Jerusalém com roupas humildes, sentado num jumento. Olha só que bacana. Vamos entender isso. Versículo 38. Bendito seja o rei que vem em nome do Senhor. Exclamavam: paz no céu, glória a Deus em todo o universo. Mas alguns dos fariseus que seguiam entre a multidão disseram: mestre, avisa os teus seguidores que não digam essas coisas. Eles queriam calar o povo, porque o povo estava feliz, alegre, porque Jesus estava entrando na cidade santa. E a cidade santa estava corrompida,
a ponto de o templo de Deus, haviam vários cambistas usando a casa de Deus como local de venda, de troca. Estavam usando a casa de Deus para se beneficiarem. Estavam usando a palavra de Deus para enriquecerem. Jesus estava indo para Jerusalém justamente porque ele queria entrar no templo. Ele queria ajudar aquelas pessoas que estavam perdidas, haviam se afastado da fé. Porque quando a pessoa, preste atenção, você, meu amigo, minha amiga, é uma brasa. Você é uma brasa. Junto do fogo, você vai estar acesa. Aquela brasa vai estar acesa, queimando. No momento em que você se afasta do fogo, que é o Espírito de Deus, você vai se apagando, e aquela brasa que era vermelha, que queimava, agora está escura e já não causa nenhum efeito. Assim é a pessoa que se afasta de Jesus. E Jesus estava indo a Jerusalém justamente para levar aquelas pessoas a se voltarem à fé, a voltarem para Deus, se voltarem para Deus. Por que muitas pessoas se afastam? Por causa dos problemas, das lutas, das decepções. É ou não é verdade? Das coisas que já viram, já ouviram, dos escândalos. E tudo isso faz com que a pessoa se afaste. Esses dias eu fui no barbeiro cortar meu cabelo, né? Aí quando eu falo barbeiro, pastor, por que você está com essa barba grande? Eu fui justamente cortar o cabelo. A barba está grande, mas o cabelo está cortado. Então, eu estava vendo um jovem rapaz falando a respeito da igreja, de Jesus. Ele, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais nas igrejas porque eu já vi muita coisa errada dentro da igreja. Eu não vou na igreja do pastor fulano por causa disso, eu não vou na igreja do pastor ciclano por causa daquilo. Ele falou vários pastores, várias igrejas, e hoje ele não está aí em lugar nenhum. E em cada igreja que ele falou, ele colocou defeito. Desculpa, caiu a transmissão. A transmissão caiu porque pessoas vão entrando no WhatsApp e acaba cortando a transmissão. Então, eu não falei nada, né? Não falei nada, fiquei só ouvindo, porque quem sou eu para falar alguma coisa? Mesmo como sendo pastor, a gente não pode julgar ninguém. Mas eu, meditando depois, e vi que ele colocou defeito em todas as igrejas que ele foi. E eu parei para pensar, será que o defeito não está nele? Será que o problema não é ele? Que ele é muito exigente? Talvez exigente demais com a igreja, com o pastor, mas talvez com ele mesmo ele não tenha essa exigência. Porque o rapaz, o barbeiro, perguntou, e você, tá fumando maconha ainda? Não, fumando maconha eu não tô mais não. Parei de fumar maconha, eu tô fumando só meu cigarro agora. Agora eu tô bem, tô tranquilo. Então quer dizer que as igrejas todas têm defeitos, ele não tem nenhum defeito, né? Então as pessoas se afastam da fé por causa de muitos motivos. Colocam muitos defeitos, muitas desculpas, o que na verdade, quando a pessoa se afasta da fé, da igreja, ela vai se apagar, com certeza. E esse é o trabalho do diabo, afastar a pessoa da igreja. Eu ouço várias pessoas dizendo assim, eu não preciso de igreja para ter a minha salvação. E Jesus justamente estava indo a Jerusalém para entrar no templo, a gente vai ver isso, para poder pregar a palavra de Deus lá no templo. O templo estava corrompido. O templo havia virado mercado de venda, de troca. E muitas igrejas hoje estão assim.
viraram mercado, estão mercadejando a palavra de Deus. Usam a palavra para se beneficiarem. E vamos ler. Bem-vindo Osmar Modesto, Patrícia Silva, seja bem-vindo. Vamos continuar lendo aqui a mensagem. Vamos lá. Eu parei em qual versículo mesmo? Se você puder me ajudar aí. Vamos ver aqui qual versículo que eu parei. Ah, tá. No versículo 39. Alguns dos fariseus que seguiam entre a multidão disseram: Mestre, avisa os teus seguidores que não digam essas coisas. Quer dizer, eles queriam que os discípulos, que o povo não louvasse a Deus, não cantassem louvores, honrassem ao Senhor Jesus. Queriam que eles se calassem, né? É isso que o diabo quer, que você se cale, que você saia da presença de Deus e viva a sua vida aí fora como vivia antigamente. Versículo 41. Já mais perto de Jerusalém, quando viu a cidade à sua frente, Jesus começou a chorar. Olha só, Jesus ficou triste. Quando ele viu a cidade de longe e foi chegando mais perto, Jesus ficou triste, começou a chorar. Quando ele viu a cidade à sua frente, e ele disse assim: se tu compreendesses, ao menos neste dia, o que poderia trazer-te a paz, mas agora não consegues entender. Os teus inimigos farão um plano para te conquistar, cercando-te e atacando-te. Serás esmagada até o chão, juntamente com os teus filhos dentro de ti. Os teus inimigos não deixarão pedra sobre pedra, pois rejeitaste a oportunidade que Deus te ofereceu. Compreende isso? O domingo de Ramos é isso. Às vezes a gente vê as pessoas saindo da igreja com aqueles ramos e tudo e tal, e talvez elas só vão na igreja nesse dia, mas elas não compreendem por que Jesus entrou em Jerusalém, por que ele foi lá, qual era o propósito, por que Jesus chorou ao ver Jerusalém. Porque Jesus falou assim: olha, vocês rejeitaram a oportunidade que Deus te deu. Então, o que ele quer dizer com isso, meu amigo e minha amiga? Você que se afastou, que está pensando em se afastar da presença de Deus, não faça isso. Jesus está triste, porque Deus está te dando uma oportunidade de você estar com Ele, mesmo sendo falho. Não se afaste da presença de Deus jamais. Não deixe Jesus triste com você. Toda oportunidade que você tiver, busque a presença de Deus. Todo momento que você tiver, busque a presença de Deus. Ore, clame a Deus. Jesus quer salvar você. Por isso que ele chegou, ele foi em Jerusalém. Ele entrou em Jerusalém montado num jumento, só para humilhar os fariseus, os sacerdotes de Jerusalém, que eram homens honrados, bispos, pastores, apóstolos, bem vestidos, de nariz em pé. Todos os respeitavam, mas a igreja de Jesus estava sendo usada como mercado, estava sendo usada como um covil de lobos. E Jesus chorou por causa disso. Olha o que ele fez quando ele chegou na casa de Deus. Olha o que Jesus fez quando ele chegou em Jerusalém e entrou no templo. Lá no versículo 45 diz assim: Jesus no templo. Olha só. Depois, entrando no templo, Jesus começou a pôr para fora os mercadores dos postos de venda, dizendo-lhes: as escrituras afirmam, o meu templo é um lugar de oração,
mas vocês transformaram-no num abrigo de ladrões. E é assim que nós temos visto a igreja de Jesus hoje. Transformaram a igreja de Jesus num mercado, num abrigo de ladrões. Infelizmente, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E muitos vão perder a sua alma. Muitos vão perder a sua salvação porque estão caindo, estão desanimando por causa da igreja tal, do fulano de tal, por causa daquilo, por causa disso. Quem vai salvar você é o Senhor Jesus. É a sua alma que está em jogo. É a minha alma que está em jogo. Se eu perder a minha fé, se eu voltar para o mundo, se eu deixar de, como Jesus falou aqui, se eu rejeitar a oportunidade que Deus está me dando, eu vou perder a minha alma. Eu vou ser condenado junto com o diabo ao inferno e passar a eternidade lá com choro e ranger de dentes. Esse é o desejo, o plano de Satanás contra toda a humanidade. Se ele pudesse, ele levava todo mundo para o inferno junto com ele. Mas ainda bem que nós estamos aqui, que o Espírito Santo está nos usando para que você se abrace com Deus, para que você, esta semana que aí está vindo, a Semana Santa, ao invés de você pensar em festa, ao invés de você pensar em chocolate, ao invés de você fazer canjica, fazer comida, encher a sua mesa de fartura, você se preocupar com o mais importante, que é a sua salvação. Você ir na igreja, vem na igreja domingo. Domingo nós vamos celebrar a Santa Ceia. Venha na igreja, venha cuidar da sua alma. Não deixa o diabo te enganar, não.